Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje a nossa aula será bem breve, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês da comparação dos grupos de animais, de uma forma geral, características gerais, e um pouquinho sobre moluscos e anelídeos, essa comparação entre eles, tá? Eu gostaria que depois vocês dessem uma lida no capítulo do livro de vocês sobre esse tema e fizessem um comparativo das diferenças e semelhanças que existem nesses dois grupos, tá? Tipo uma tabela ou um resumo, vocês que sabem a melhor forma de cada um estudar, tá bom? E depois respondam o quiz que tem lá na nossa sala de aula do Google, ok? Então vamos lá, vamos começar. Aqui nesse quadro inicial, a gente vai ter um comparativo da vida dos animais. Então, a gente vai ter aí o estilo de sobrevivência, né, quais os sistemas que representam, e a reprodução. Na sobrevivência, a gente vai ter as atividades básicas e o controle. Nas atividades básicas, está aí representado as trocas gasosas através do sistema respiratório, que vai depender do tipo de animal. Então, a gente tem vários tipos de sistema respiratório, através da pele, que é a cutânea, a branquial e a pulmonar, tá? São os mais clássicos. A excreção, que é o sistema excretor, no nosso caso é o sistema urinário, mas aí dependendo do organismo a gente vai ter algumas células ou órgãos fazendo essa função. A nutrição, que é o sistema digestório, e o transporte, que é o sistema circulatório. O transporte ele está relacionado com basicamente todos os outros sistemas, né? Porque é ele que acaba transportando todas as substâncias que entram no corpo. No controle, a gente vai ter a coordenação e a interação com o meio. Na coordenação, a gente vai ter a hormonal e a nervosa. A hormonal é o sistema endócrino, então a gente vai ter vários órgãos e células glândulas, né, que vão fazer a produção desses hormônios. E esses hormônios vão fazer aí o controle do nosso organismo, tá? A nervosa é o sistema nervoso. O sistema nervoso ele pode ser bem simples, né, através de cordão nervoso ou talvez de gânglios, até a mais complexa aí, que é no nosso caso, né, que a gente vai ter o cérebro, né, o encéfalo de uma forma geral, a medula, fazendo essa, esse transporte aí dessas mensagens, dessas sinapses nervosas. E a interação com o meio, a percepção e movimentos. Percepção está ligada à estrutura sensorial, então os animais eles podem ter diversas formas de comunicação através de antenas, de células, olfato, sinalização e, enfim, no nosso caso, né, a percepção aí também pode ser a fala, né, como que a gente consegue se comunicar. E os movimentos através de músculo e esqueleto. E a reprodução, que é o sistema reprodutor, que vai depender do tipo de organismo, né, se ele vai ser assexuado ou sexuado, ok? Então aqui a gente consegue ver o sistema nervoso, um pouquinho desse comparativo nos quinidários, que ele é difuso, nos plateumintos e nematelmintos ele vai ser ganglionar, então vai ter um gânglio e cordão nervoso, que é longitudinal ao longo do corpo. Os artrópodes, que também é ganglionar, ele é como nos anelídeos, tá? Os moluscos também gânglios, gânglio cerebral e gânglios espalhados pelo corpo. Com exceção que ostras e mariscos, eles não têm cabeça definida, tá? Então, aqui a gente consegue ver gânglio do pé, cerebral, fibra nervosa gigante. Nos nemateumintos, anel esofágico, 2 cordões nervosos, um dorsal e um ventral. Então, vocês conseguem ver em amarelo ali na figura, né, o nervoso, o nervo ventral e o nervo dorsal, um no ventre e outro no dorso. Os equinodermos, anel nervoso ao redor do esôfago, tá? E os anelídeos, que é ganglionar ventral, e aí a gente vai ter o gânglio cerebral, o anel ao redor do tubo digestório e a cadeia nervosa e alguns nervos, tá? Que estão associados à estrutura do organismo, como vocês conseguem ver aí na imagem ao lado, ok? Quando a gente fala de sistema digestório, de anelídeos, a gente consegue ver aí que ele é um pouquinho mais complexo, né?
Então, a gente vai ter boca, faringe, esôfago, moela, intestino e ânus ao longo do corpo desse indivíduo. A gente vai ter aqui, quando a gente fala de sistema excretor, a gente vai ter redes capilares, um funil ciliado, aí a gente vai ter, tem algumas células flama, que são bem conhecidas, o sistema excretor, e os nefrídeos, né? No caso dos humanos, a gente vai ter o néfron lá dentro do rim, né? Então, aqui a gente vai ter o nefridióporo, que é uma estrutura bem semelhante que vai fazer aí essa excreção. O sistema circulatório das minhocas, né, a gente vai ter fechado, então a gente já tem a presença de corações, diferente dos organismos que a gente já estudou anteriormente, né, que é aberto, é por difusão, tá? Então a gente consegue ver esses corações, na verdade são câmaras, né, que vão fazer essa conexão aí do sistema circulatório, a gente consegue observar ao longo de todo o corpo desse organismo, tá? E aí uma comparação de características, e aí vocês têm uma... Deixa eu voltar a minha imagem aqui para vocês me verem. Deixa eu diminuir ela, bem aqui no cantinho. Essa imagem tem no livro de vocês, que é um resumo que eu achei bem interessante, né? Um comparativo, eu acho que dá para vocês se basearem bastante aí. O que vocês não sabem, busquem um pouquinho mais na leitura, tá? Como que acontece, então, a estrutura corporal? O que vale ressaltar aí desse comparativo? Os anelídeos, o corpo deles, eles são estruturados em metâmeros. O que significa esses metâmeros? O corpo ele é segmentado, então a gente vai ter vários anéis. Então, anelídeos, anéis. Esse corpo é todo ondulado, formando anéis, um monte de anéis, são conhecidos como metâmeros, tá? Então, a gente vai ter um corpo cilíndrico segmentado. As cerdas, que são estruturas de locomoção, e aí a gente vem aí com o sistema digestório, circulatório, excretor e nervoso, tá? Como eu já apresentei um pouquinho em imagens para vocês aí, daí fazem essa revisão aí depois, tá? Os moluscos, a gente vai ter um corpo mole, cabeça, pé e massa visceral. A gente tem a presença de rocha calcária, que não tem nos anelídeos, tá? Tem um manto, que é uma estrutura mais externa, tá? Nessa rocha calcária, que serve para proteção deles. Aí a gente vai ter o sistema digestório, circulatório e excretor, nervoso também, e a classificação. Os moluscos, eles são classificados de acordo com as características desses indivíduos, né? Então, a gente vai ter os gastrópodes, que é pé desenvolvido, então ele tem um hábito rastejante por ter pé, exemplo, o caramujo, caracol e lesma. A gente vai ter os bivalve, que é a concha dotada de duas valvas, como os mexilhões, as ostras, as vieiras. Nossa, a última vez que eu fui em Florianópolis, ano passado, eu comi muito mexilhão e até hoje eu passei muito mal, muito mal. A gente não está acostumado, né? Passei mal mesmo do estômago, vomitei bastante. Até hoje, quando eu penso em mexilhão, já dá um embrulhozinho no estômago, né? Eles são bem fortes mesmo. Pra gente que não mora no litoral, a gente não tá muito acostumado, né? A gente vai ter os cefalópodes também, que tem pés modificados em tentáculos, como a lula e o polvo. Lula é muito gostoso, gosto bastante de comer. Tem uns anéis de lula que são feitos assim, são fritos e empanados, que é uma delícia. Bem gostoso mesmo. Bom, gente, então só rapidamente para vocês, né, esse comparativo dessas estruturas. Espero ter auxiliado aí nos estudos de vocês e a gente se encontra logo mais, tá bom? Beijinho no coração de vocês, fique com Deus.